quem é que está realmente no comando da sua vida. Dentro da jornada mitológica do tarô, o imperador representa o momento em que o herói precisa aprender sobre autoridade, disciplina e estrutura. Então, depois de toda a produção da imperatriz, chega o momento de construção do imperador. O imperador, então, está sendo representado por Zeus, o pai de todos. E de simbologia, a gente já consegue ver aqui o raio e o trovão como símbolos de poder. O raio que ilumina o céu, portanto, traz essa ideia de verdade, de clareza. Os picos montanhosos que representam essa conexão com o divino, então esse olhar lá de cima, um Deus de alturas mentais e espirituais. Acima das limitações da natureza, a sua vontade é acima de tudo. Tem que lembrar que Zeus é o mais do Olimpo, né? Reforçando esse ponto das montanhas altas, né? Tem aqui a águia, que também é sempre um símbolo de visão aumentada, né, quando você tá de fora ou você tá de um lugar mais alto e consegue enxergar toda aquela situação com uma outra clareza, visão aguda, poder de alto voo. E lembrando que Zeus é o deus mais do Olimpo, né? Então quem decide o que é bem e o que é mal é ele. Então, fala-se de poder, mas é um poder muito autoritário, é uma imagem que fala sobre liderança, sobre firmeza, autoridade, ambição, sentimentos fortes assim que levam a gente a realizar coisas na nossa vida. Então, representa alguém que implementa, que constrói, pode também ter uma leitura de uma figura paterna. Então, puxa essa ideia de um amor mais duro, sabe? Algo que contrapõe aquele amor incondicional, nutrição que vem da mãe. Então, é uma energia que nos traz estabilidade, mas que também traz ação e movimento. É uma carta que pode falar sobre o nosso autorrespeito, ou pode vir como um lembrete para a gente movimentar alguma coisa na nossa vida, colocar ação, tirar aquele plano da cabeça de tanto tempo e colocar ação, realizar. Geralmente vai se falar sobre coisas ou situações que é preciso lutar, se esforçar, que não vai acontecer simplesmente por fluidez da natureza. Ainda fazendo um contraponto com o feminino, pensa que aqui, se aqui já é uma figura um pouco mais paterna, então vamos falar de Sol e Lua. Lua que traz essa energia um pouco feminina, da intuição, da profundidade. Então o imperador já vai falar de uma energia um pouco mais solar, mais agressiva, de quem soluciona, de quem resolve. Quando a gente trabalha o imperador dentro da gente, a gente vai trabalhando essa força interna de alto poder, a capacidade de implementação de ideias, de conclusão de ações, de implementação de ideias e concretização dessas ideias. E falando um pouco da sombra, pensa então que tem toda a rigidez dessa força, dessa agressividade. Quando a gente está dominado pelo imperador, geralmente significa estar preso a um conjunto de ideias ou hábitos ou crenças limitantes que esmaga todos os sentimentos e a humanidade com arrogância e com essa inflexibilidade. E voltando agora um pouco pro louco, esse momento que ele tá no imperador é o momento que ele deve encontrar os seus princípios éticos que vão então reger a sua vida. E é uma posição, um arquétipo que todo mundo tem que assumir uma hora ou outra na vida. Nesse arco da maturidade, né? Ele vem para nos lembrar que a gente tem que assumir uma posição para assim nos tornarmos efetivos e poderosos. Para a gente expressar a nossa ideia com ética, com firmeza, com confiança. Então é aquela figura numa reunião de trabalho que você tá vendo aquela pessoa imponente, que ela é autoconfiante, ela tá fazendo ali acontecer, é um pouco dessa energia, que com certeza a gente precisa, né, dessa energia para se impor, às vezes numa relação ou num ambiente, numa situação adversa. É uma figura que ajuda sempre que a gente precisa ir avante com alguma coisa e a gente não consegue. A gente pode imaginar que o sentimento do louco, uma vez que ele chega nesse lugar do imperador, é que ele pode agora prosseguir a jornada dele com a certeza que ele vai ser efetivo na vida. Ele confia nele mesmo. E não só nele mesmo, ele acredita em algo muito maior, cuja autoridade ele incorpora. Acesse a sua força interior.
Quando a leitura é sobre a gente, eu acho que uma das mensagens mais importantes costuma ser: acesse a sua força interior e acredite em você. E o lado sombra pode falar um pouco sobre a sua imaturidade, uma falta de ambição ou às vezes um mau direcionamento da sua energia e do seu esforço. E aqui o louco também não quer mais viver do impulso, ele não quer mais levar a vida sem estrutura. Então ele não só começa a governar a própria vida, mas começa então a construir a sua vida com estrutura e com ambição. E no fundo, essa carta vem para nos dizer uma coisa: assuma o trono da sua própria vida. E se o imperador rege o mundo visível, a sacerdotisa rege o mundo invisível, do oculto. Então agora o que o louco vai precisar fazer é escutar a verdade dentro de si. Se quer saber da continuação dessa jornada, vai para o vídeo da sacerdotisa. Tchau!